A graça e a paz do Senhor Jesus seja seu coração. Que alegria estarmos juntos para ouvirmos a palavra do Senhor, para sermos inspirados pela essa palavra viva, essa palavra que transforma, essa palavra marcante, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que muda a nossa vida, né, de uma forma tão preciosa e tão poderosa. Como é bom ouvirmos a palavra de Deus e sermos edificados em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos aí ao último dia desse mês de março, nossas duas últimas ministrações, que eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Eu creio que tem algo da parte de Deus para ser liberado sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que você não entrou aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você nessa ministração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir e se mover em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós apenas voltamos o nosso coração para o Senhor, para percebermos a Tua voz e ouvirmos a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar da história quando o sol e a lua pararam. Uau! Olha que milagre extraordinário que Deus fez na vida ali do povo de Israel. E eu tenho certeza que Deus é um Deus que faz o extraordinário. Você mesmo pode experimentar do extraordinário de Deus. Aleluia. Eu gostaria então de começar lendo, está lá em Josué capítulo 10, versículo 6, diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei, nenhum deles se poderá resistir. Aleluia. Então essa é a história de Josué, que ele entra numa guerra que não era dele. Então, se nós vermos o contexto dessa história, nós vamos perceber que, na verdade, eles entraram numa guerra porque eles fizeram uma aliança com esse povo de Gibeão que não deveriam ter feito, né? E aí nós temos essa história no capítulo anterior, uma história muito interessante, né? Então, o povo de Gibeão, sabendo que o povo de Israel estava vindo e eles tinham já destruído a Jericó, a Ai, havia ali o testemunho de um milagre muito grande, eles temeram. Então eles tomaram uma estratégia, eles foram astutos, eles se vestiram com roupas velhas, pegaram vinhos velhos e foram até o povo de Israel. Para quê? Para fazer uma aliança com Israel. Olha o que a Bíblia diz lá em Josué capítulo 9, versículo 4. Usaram de estratagema, de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Então eles chegaram com essa imagem de que eles estavam vindo de uma terra muito distante e que eles tinham ouvido acerca de Israel e eles queriam então fazer uma aliança com eles. Então o povo ouvindo isso, Josué ouvindo isso, simplesmente tomou uma decisão de fazer uma aliança com esse povo. Olha o que a Bíblia diz, versículo 14 de Josué 9. Diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles a aliança de se conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramentos. Olha como que é sério. Eles não conheciam esse povo. Esse povo, na verdade, veio e enganou. Na verdade, eles não eram de uma terra distante, era uma terra ali próximo, 3 dias andando. Então eles estavam bem próximo deles. Então veja, mas por que eles fizeram isso? Porque eles não consultaram o Senhor. Eles não foram até o Senhor. Veja, muitas vezes quando nós estamos caminhando no sucesso, é fato. Muitas vezes nós
estamos ainda não nessa parte do sucesso na vida, às vezes não aparecem muitas pessoas. Mas quando nós começamos a conquistar algo e conquistar coisas em Deus, o que acontece? Pessoas começam a se aproximar de nós com interesses, entende? E com espertezas. E então é muito sério quando, por exemplo, você faz negócio com alguém sem antes orar. Talvez você nem conhece essa pessoa direito. Talvez até é ali da mesma igreja que você. Mas você tem que tomar cuidado para não fazer a sociedade sem realmente conhecer a outra pessoa. Esse foi o problema aqui do povo de Israel. Eles, sem conhecer esse povo, fizeram uma aliança. E aí, no momento da guerra, que vieram contra o povo de Gibeão, o que então eles fizeram? Eles mandaram chamar Israel e falaram: olha, nós estamos em guerra, vem, socorre-nos, ajuda-nos. Em outras palavras, vocês fizeram um compromisso. Ou seja, agora Israel está entrando numa luta que Deus não era da maneira como Deus queria, com certeza, né? Não era um meio pela qual Deus realmente iria dar a vitória a eles. Mas porque eles não consultaram o Senhor e agora eles estão entrando numa guerra que não era deles, né? Olha o que a Bíblia diz lá em Josué, capítulo 10, versículo 12 e 14. E aí que nós temos uma experiência, das experiências talvez mais extraordinárias da palavra de Deus. Talvez você não lembra, ou talvez já ouviu essa história, mas é uma das histórias mais extraordinárias. Com certeza, se você está aqui estudando a Bíblia comigo, você vai perceber que nós já falamos daquelas pragas no Egito, falamos do mar que se abriu, falamos da água que saiu da rocha, acabamos de falar, né, da travessia do Rio Jordão, mas essa aqui é também uma história extraordinária, né? Lá em Josué capítulo 10, versículo 12, diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Então Israel foi para lutar contra esses reis que vieram contra o povo de Gibeão, entende? Só que eles não tinham tempo suficiente. Eles precisavam que o sol permanecesse para que eles pudessem ir até o fim e conquistassem a vitória. Então, a Bíblia diz que o sol e a lua pararam, né? Olha o que a Bíblia diz: o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Não há nada que Deus não possa fazer quando Ele, de fato, é convidado para entrar nas nossas guerras. Quando Ele mesmo nos coloca também em situações em que nós temos ali que conquistar aquilo que Deus tem para nós, sabe de uma coisa? Ele faz o extraordinário. Nós sabemos que não é o sol e a lua que pararam, na verdade a terra parou, mas na nossa ótica da terra é como se o sol e a lua parassem, não é verdade? Então, nós sabemos que Deus é poderoso, mas olha o que Ele fez. Ele fez com que a terra parasse, para que desse aquele povo a vitória, a peleja. Olha, não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Não há limites para o que Deus pode fazer na obra que Ele tem para fazer na sua vida. É muito importante que você creia. É muito importante que você acredite na obra de Deus na sua vida. É muito importante que você acredite que Deus, Ele pode fazer o extraordinário só para que você seja abençoado. Assim como Ele parou a terra, o sol parou, a lua parou, para que eles pudessem ter a vitória. Eu creio que Deus pode mover os céus e a terra para te abençoar. Você crê nisso? Deus pode parar os céus e a terra somente para te abençoar. Deus pode mudar as leis
para te abençoar. Deus pode fazer com que coisas extraordinárias aconteçam para que você conquiste aquilo que Ele tem para a sua vida. E se Deus fez com que ali a voz de um homem fosse ouvida, Deus também pode ouvir a nossa voz. Deus pode ouvir o nosso clamor. Deus pode ouvir a nossa oração. Agora mesmo você pode crer: Senhor, eu creio naquele milagre. Eu creio, eu acredito, eu me aproprio, eu tomo posse. Aleluia. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Eu gosto desse texto, está lá em Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Veja, talvez para o homem realmente é muito difícil, mas nada é impossível para o nosso Deus. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mesmo que hoje o que você está passando não há solução humana, homem não pode resolver. Existe um Deus pronto para te acudir, pronto para te ajudar, pronto para te levar a conquistar esse milagre em nome do Senhor Jesus. Então Josué disse porque ele creu. Veja, ele falou: sol, se detenha, lua, pare onde você está. Ou seja, ele lançou uma palavra. Nós temos dito isso: aqueles que creem falam. Quem crê fala, libera a palavra no mundo espiritual. Hoje mesmo libera a palavra no mundo espiritual daquilo que você crê que Deus quer, pode e vai fazer na sua vida. Jesus mesmo ensinou lá em Marcos 11, versículo 23, ergue-te, lança-te no mar, se não... porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então veja, Deus quer que nós falemos. O Senhor Jesus nos ensinou aqui para falarmos, liberarmos no mundo espiritual palavras. E essas palavras vão produzir resultados. Milagres vão acontecer quando nós liberamos a palavra. Então quer dizer que o seu milagre está na sua boca. Então o milagre já aconteceu. Você é aquele que libera o milagre no mundo espiritual. Se você crê que já é seu, você então fala. Então quem crê, fala. Então, porque Josué creu, ele falou e ele viu a promessa de Deus se cumprindo. Então você também deve falar. Então, por causa desse milagre, eles conseguiram vencer os inimigos, né? Então tudo que você precisa para alcançar as promessas do Senhor é você declarar aquilo que Deus já disse ao seu respeito. Ele disse, então Ele vai fazer. Você apenas é aquele que libera uma palavra no mundo espiritual. Aleluia! E aí nós vemos no livro de Josué as conquistas das terras, não é? E a distribuição para cada uma das 12 tribos. Essa é a história do livro de Josué, o livro da conquista, o livro que eles conquistam a terra prometida. Lembra? A terra prometida significa para nós uma vida abundante. Então eu tenho certeza que Deus também nesses dias está nos levando a conquistarmos, a termos uma vida abundante. Aleluia! E hoje então nós finalizamos o livro de Josué compartilhando a história de conquista de Josué e Caleb. Nesses dois personagens muito importantes, claro que Josué tomou a liderança ainda maior, mas Caleb também com certeza fez parte daquilo que Deus realmente tinha para fazer na nação de Israel. Olha o que diz lá em Josué capítulo 11, versículo 23. Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então Josué cumpriu a missão e ele realmente conquistou. Então a história de Josué e Caleb nos traz princípios espirituais tão poderosos, tão tremendos, né? De como nós podemos possuir, apropriar-se das heranças, das promessas que Deus tem para as nossas vidas, né? E eu gostaria então de destacar 2 pontos, um ponto de cada um deles para você, né? O primeiro é sobre a história de perseverança de Caleb, né? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 14, versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Então ele realmente teve a fé no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo
desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Esse é um ponto chave. A Bíblia diz sobre Caleb. Caleb perseverou em seguir o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai perseverar em seguir o Senhor. E você vai ver o fruto da recompensa. O fruto da recompensa está disponível para você que persevera. Seguiu. Caleb seguiu perseverando o Senhor, não é? Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Mais uma vez, a palavra faz questão de mostrar que Caleb perseverou. E eu quero declarar que você vai perseverar em nome do Senhor Jesus, até que as promessas sejam cumpridas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda pelo deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estávamos Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Aleluia. Veja, há uma grande recompensa na sua perseverança. Não é por acaso que você tem permanecido dia após dia. Não é por acaso que você tem permanecido aí no ministério. Não é por acaso que você tem permanecido com a sua casa, com a sua família, com o casamento. Não é por acaso que você tem permanecido no seu trabalho. Eu quero declarar que há uma herança realmente disponível para esses que permanecem, para esses que continuam seguindo o Senhor, independente das circunstâncias. De fato, há 45 anos atrás, quando Caleb deu a resposta certa, juntamente com Josué, eles não tomaram posse naquele momento da herança. Eles passaram um bom tempo esperando, mas lá atrás a resposta dele veio frutificar lá na frente, de uma forma poderosa. Então respostas suas ao longo dos anos da vida cristã vão repercutir lá na frente com a herança, com a recompensa que Deus tem para a sua vida. Então deixa eu te dizer, e você entrou aqui hoje, eu nem ia fazer essa live nesse horário. E talvez você não entraria, mas você entrou aqui hoje. Eu quero dizer algo para você. Que há recompensa. Porque Deus de fato tem algo para fazer na sua vida, na sua história, só porque você está permanecendo em seguir ao Senhor. Isso tem muito valor espiritual. Isso honra o coração de Deus. Então, a promessa veio a se cumprir, porque Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Então, nesses dias, persevere. Porque com certeza, Deus fará com que você possa herdar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. E para finalizar, nós temos a história de servo de Josué. Josué foi um servo. Olha como termina a história dele aqui no livro de Josué. Josué capítulo 24, versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitar fora aos deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ele está deixando as suas últimas palavras, ele dizendo para o povo: servi ao Senhor, continue servindo. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo começa a partir do eu. Josué falou: eu vou servir ao Senhor. E não somente eu, mas a minha casa também servirá ao Senhor. Uau, que poderoso isso, que tremendo. Ver a palavra de Deus, a postura de um homem de Deus. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos faz subir, a nós e a nossos pais,
da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos por meio do qual passamos. Versículo 18. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra, porquanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aleluia. Versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Versículo 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Veja, a história de Josué é a história de um servo que decidiu servir. Que essa seja a nossa história. Nós estamos aqui para servir, assim como Jesus. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E nós tomamos então o exemplo de Jesus e viemos aqui para dizer, nós não viemos nos servir, viemos na verdade servir aos outros. E quando nós servimos a outros, nós estamos servindo ao nosso Deus. E quando nós servimos ao nosso Deus, a Bíblia diz que o Pai nos honrará. Aleluia! Então quando você se dispõe a ser um servo, você na verdade está entrando no princípio de Cristo, no princípio de ser aquele que está se entregando, cooperando para o reino de Deus. Isso tem valor espiritual. Então você vai ver lá em Êxodo a história de Josué servindo a Moisés, a história dele começa ele servindo ali na guerra, depois você vê ele ali junto com Moisés, ali na tenda da congregação, você vê em todo o tempo Josué servindo a Moisés. Aqui no versículo 1, do capítulo 1 de Josué, olha o que diz. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ou seja, Moisés era servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. No início do ministério de Josué, no início da história dele aqui com o povo de Israel, ele era o servo de Moisés. Mas no final da história que nós lemos, no versículo 29 do capítulo 24, aqui de Josué, diz assim: depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Agora, no final da vida, ele é chamado como servo do Senhor. Primeiro, nós servimos aqueles que Deus coloca nas nossas vidas, como líderes nas nossas vidas, como aqueles que vieram antes, e nós os servimos o ministério deles, abençoamos e servimos com amor. Mas daqui a pouco nós vamos ser conhecidos também como servos do Senhor, como aqueles que serviram ao Senhor, aqueles servos bons e fiéis, que foram fiéis no pouco, sobre o muito será colocado. Aleluia! E você, esse servo fiel, que está servindo ao Senhor, servindo os irmãos, servindo a sua liderança, servindo liderando, servindo pastoreando, servindo orando por alguém, servindo levando a mensagem do Evangelho, servindo compartilhando aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Então você é um servo do Senhor. E agora você libera palavras no mundo espiritual, você ora por pessoas, você impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Você agora serve com o seu tempo a outros, você abençoa a outros. Esse é o coração do servo. Josué foi aquele que conquistou, né? Que terminou a sua vida conquistando, né? E depois dele vieram outros também que continuaram a fazer o que ele fazia. Por um bom tempo, outros vieram a fazer, né? Até que chegou um momento em que alguns deixaram de fazer. E aí nós vamos entrar no livro de Juízes amanhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Quem está nos acompanhando aqui, com certeza sabe que nós estamos aí numa maratona, numa jornada, né? Você pode entrar agora, não tem problema. Nós vamos até Apocalipse em nome do Senhor Jesus, mas nós já passamos por Gênesis, por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, agora Josué, e amanhã nós entramos então no livro de Juízes. Aleluia! E vamos ver histórias ali que vão nos edificar, que vão nos ensinar, que vão nos inspirar, com certeza. Aleluia, amém, Amanda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É verdade, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Aleluia. E não somente nós, mas a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, em nome do Senhor Jesus. É essa fé que nós carregamos. E Josué terminou a vida assim, nessa fé.
sendo chamado servo do Senhor. E que a gente possa também finalizar nossos dias nessa terra, conhecidos como aqueles que serviram ao Senhor todos os dias das suas vidas. Aleluia. Depois tivemos a nossa experiência com o Senhor, então nós passamos a servir ao Senhor para todo sempre. Aleluia. Se você crer, diga amém. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos e declarar que eles vão perseverar em seguir ao Senhor, assim como Caleb, que é um exemplo para nós de perseverança e que conquistou a terra que o Senhor tinha para a vida dele, a promessa que o Senhor tinha para a casa dele. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a permanecermos, ajuda-nos a perseverarmos, em nome do Senhor Jesus. Também eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que nós iremos ser servos, assim como Josué foi, para que possamos de fato honrar o teu santo nome, servindo ao Senhor com amor, servindo os irmãos, servindo a igreja, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que haverá uma recompensa para os teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu fiz uma live em outro horário, né? Vocês que entraram aqui perceberam, né? Mas eu tinha que concluir o livro de Josué ainda nesse mês de março, né? Para que comecemos amanhã, dia 1º de abril, né? O dia da verdade, aleluia, né? Nosso quarto volume, nosso quarto livro, para a glória do Senhor Jesus, amém? E por sinal, né? Dia 1º de abril foi o dia da minha ordenação pastoral em 2006, então amanhã vai completar 19 anos como pastor ordenado, fora um ano para trás que eu já era obreiro, pastor em treinamento. Então já são 20 anos integralmente no ministério, é uma alegria muito grande poder chegar até aqui. Estamos perseverando dia após dia, aleluia. Então para mim amanhã é um dia muito especial, é lembrar os feitos do Senhor, é lembrar a bondade de Deus, é lembrar o chamado de Deus, a honra de poder ter sido chamado, escolhido por Deus para essa missão, levarmos as boas novas ao coração daqueles que têm fome e sede, como você tem, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa te abençoar no restante desse dia, que você possa desfrutar da bondade, da graça de Deus todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos juntos às 6 da manhã, no horário aqui dos Estados Unidos, 7 horas, horário do Brasil, tá bom? Para mais uma ministração. Vamos começar agora o livro de Juízes para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente e te faça prosperar nessa terra abundantemente. Você conquiste tudo aquilo que Deus tem para você, porque é isso que nós aprendemos no livro de Josué. Deus tem coisas boas, uma vida abundante para nós, uma terra boa para nós, e nós vamos desfrutar dessas verdades em nome do Senhor Jesus. Amém. Natan, prazer, aleluia, amém, amém. Que eu seja realmente como Josué nessa geração, né, que conduz, né, o povo de Deus a ter experiências realmente de conquistar uma vida abundante, em nome de Jesus, amém. Eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém. Não esqueça de orar por mim, de me abençoar. Amanhã, quando você acordar, né, estenda suas mãos, né, de certa forma para mim, e abençoe minha casa, o meu ministério. Com certeza eu vou ser muito abençoado, porque esse dia 1º de abril é um dia realmente importante para mim, é o dia da minha ordenação. Por isso eu creio no poder da oração de vocês por mim, tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente. Estamos juntos, vocês são muito amados, muito queridos, em nome do Senhor Jesus.